Hoje vamos abordar então um dos temas mais graves e urgentes da sociedade brasileira, que é o feminicídio e a violência, logicamente, contra a mulher. O Brasil segue registrando aí então números alarmantes de agressões e assassinatos de mulheres, muitas vezes dentro do próprio lar. Vamos entender quais são as causas e os desafios e o que pode ser feito então para proteger as vidas das mulheres. Começamos, Annalise, com você, muitas mulheres sofrem a violência doméstica em silêncio, né, e continuam trabalhando normalmente. Como o sindicato aí, então, percebe essa realidade no dia a dia das trabalhadoras, Annalise? Então, João, quando a gente fala em feminicídio, a gente parece que está sempre longe da gente, né? E o feminicídio é uma preocupação muito nossa, da nossa categoria, porque a violência, às vezes, ela não fala, né? A gente tem que encontrar a violência, as pessoas que estão sofrendo essa violência, elas têm muito receio de falar, de pedir ajuda no início. Então, esse é um dos nossas preocupações, porque assim, ó, às vezes a violência está perto da gente. Não é porque a gente é uma cidade do interior ou porque a gente está aqui que não vai sofrer. E a gente tem que procurar identificar essas pessoas dentro da categoria, porque o feminicídio ele tem um início, né? E ele é um início silencioso. O início que a gente tem que procurar sinais, às vezes entre colegas, entre amigas, e é isso que nos preocupa. A gente sabe que depois as meninas vão falar sobre os projetos públicos que tem sobre isso, esses acolhimentos, mas, porém, a gente tem que tentar falar bastante sobre esse assunto para tentar identificar todo esse problema no início, quando o problema ainda é um pouco silencioso, que a gente tem que tentar, entre mulheres, ver pelos olhares, né, João? Às vezes, os olhares das colegas, os olhares das pessoas falam muito também sobre o silêncio, né, do que elas não querem revelar. Com certeza. Olha só, são 8 horas e 47 minutos, estamos aqui na Rádio do Trabalhador, estamos conversando com a Annalise, também estamos com a vereadora a Sandra e também a Joana, isso mesmo, né? Estamos por aqui então conversando com as meninas. Eu só queria pedir para a Sandra e para a Joana, para elas ficarem as duas na tela, para a gente poder ver as meninas aqui e os nossos ouvintes, a nossa audiência também ver as meninas aqui na nossa tela. Eu queria falar então aí então com a Sandra sobre as leis. Então, Sandra, tendo essa visão mais política e também, né, logicamente que você que está nesse trabalho aí, juntamente aí, né, com toda a comunidade de Erechim, o feminicídio aumentou muito nos últimos anos, né, Sandra, aqui no Brasil. Na sua avaliação, por que ainda estamos perdendo aí então tantas mulheres para essa violência? Bom, eu primeiro quero explicar aqui, né, que eu tenho um compromisso na sequência. Ah, perfeito. Não sabia como ia ser a dinâmica, mas a Joana domina o assunto porque ela é a coordenadora de políticas públicas para mulheres aqui em Erechim. Uhum. Bom, respondendo a tua pergunta, isso tudo é estrutural, né? A gente tem uma estrutura, uma sociedade construída com bases machistas, né, no patriarcado. E a partir do momento que as mulheres começam a conquistar espaço, a avançar na conquista de direitos, a gente tem automaticamente uma reação. Por quê? Porque hoje a gente prepara as nossas meninas, as mulheres, né, as nossas jovens, para serem livres, donas de si, donas das próprias decisões, para terem a sua renda, o seu dinheiro, se profissionalizar. Mas a gente ainda não prepara os meninos, né, para uma relação de igualdade, não mais de submissão, né? Então a gente tem ali um confronto de questões que nós precisamos sanar, e sanar isso é só com uma mudança estrutural, né, da nossa sociedade, uma atuação forte na educação, para que a gente possa construir ali na frente uma igualdade entre homens e mulheres que compreendam, né, que ninguém é dono de ninguém e que as mulheres hoje conquistaram o seu espaço, não dependem mais dos homens e, infelizmente, a força física ainda se sobrepõe. A gente tem visto o que está acontecendo. Não sei se eu posso me esticar um pouquinho, já que na sequência eu preciso me retirar. Isso, Sandra, pode continuar falando aí sobre o seu trabalho. Depois a gente continua aqui com a Annalise e com a Joana.
Perfeito. Eu estou no meu terceiro mandato aqui em Erechim, né, como vereadora pelo PCdoB. E desde o início a gente tem atuado muito forte nessa questão. A gente começa um mandato lá em 2017 com quase zero de política pública ou a destruição do pouco que tínhamos no município. Tivemos uma troca de gestão. E a Joana sabe porque ela foi muito parceira também nas construções aqui. Então, naquele momento, a gente trabalhou muito na mobilização, na conscientização, envolvemos o Judiciário, Ministério Público, entidades, né, que eram parceiras, fizemos audiências públicas, abaixo-assinados, e as coisas foram aos poucos sendo construídas. E numa nova troca de gestão, a gente teve, então, o entendimento da necessidade de retomar essas políticas. Tivemos a instalação do CRAM, que é o Centro de Referência em Atendimento às Mulheres, aqui em Erechim, que é associado com um monte de outras ações, né? Não trabalha em si só, mas é para promover o atendimento em rede. Particularmente, apresentei diversos projetos voltados para a pauta, a parada segura para mulheres que desembarcam do coletivo urbano após as 9 da manhã, né? Que elas podem solicitar a parada fora do ponto. Articulamos recursos para o centro de referência, né? Com a nossa deputada federal, Dayana Santos, já no valor de 400 e poucos mil. A Joana tem os valores certinhos, porque é ela que está executando. Apresentei também um projeto que torna obrigatório a divulgação dos canais para denúncia no site oficial da prefeitura, né? Precisa estar bem visível. Esse é um projeto que foi aprovado há poucos dias. Criamos também o Dia de Luto e Memória às Vítimas do Feminicídio, com a proposta de criar um memorial e também a instalação dos bancos vermelhos, sem contar as inúmeras atuações que a gente tem tido. Destacamos e reconhecemos figuras femininas importantes, tanto de Erechim, mas também da história, né, dando nome às ruas, resgatando, né, todo esse movimento que faz com que hoje a gente possa estar aqui sendo voz também em defesa das nossas mulheres. Então, temos um mandato atuante nesse sentido, mas ainda temos muito a percorrer. E nós que temos cargos, que ocupamos espaços no legislativo, no executivo, espaços de decisão e de construção de políticas públicas, eu costumo dizer que nós temos a vida, sim, dessas mulheres nas nossas mãos e uma responsabilidade enorme para protegê-las e evitar a forma mais drástica da violência. Com certeza. Sandra, nós sabemos que, logicamente, que o seu trabalho, né, tem sido realizado em prol da defesa das mulheres. Como é que nós estamos em Erechim? Nós temos, porque cada cidade é uma realidade, né? Se a gente vai avaliar aqui por Chapecó, a gente tem números bastante alarmantes da violência contra a mulher. Essa questão da segurança, nós temos o projeto da Parada Segura. Ele tem se tornado eficaz, tem dado bons resultados para as meninas aí de Erechim? O projeto ele é mais um mecanismo de proteção, né? Principalmente para quem está numa situação de vulnerabilidade. Desembarcar do ônibus num local escuro, às vezes, que é normalmente onde ficam os pontos, né? Ninguém quer um ponto de ônibus na frente dessa casa. Então, às vezes, acaba ficando em frente em terrenos baldios, em espaços pouco iluminados. A possibilidade de se sentir em risco, né? Poder solicitar o desembarque mais próximo da sua residência. Mas Erechim tem ido bem. Nós estamos agora, o último feminicídio aqui foi há 3 anos atrás, em outubro de 2023. Então, iremos completar, né? Assim, eu espero, 3 anos sem feminicídios. Isso não significa que não tenhamos tentativas, né? Denúncias, medidas protetivas, e isso a Joana pode falar com mais propriedade, porque atendem diretamente esses casos lá. Mas, além do centro de referência, Erechim também investiu muito, com dinheiro, inclusive do Legislativo também, no vídeo monitoramento da cidade, o projeto Sentinela, que elucida casos, né? Não tem nenhum caso sem elucidação aqui. Investiu na troca de toda a iluminação pública, isso também é fundamental para garantir a segurança, e temos atuado também nessa questão da conscientização, do debate, né, para a gente poder avançar nessa proteção. Tá certo. Sandra, para a gente já finalizar aqui a nossa conversa com você, depois continuamos com a Analice e também com a Joana. Sandra, se fala muito na questão da escola,
né, da escola, porque algumas secretarias de educação de alguns municípios Brasil afora acabam se eximindo desse debate para levar para dentro da sala de aula, né, porque acham que as crianças ali de 6, 7 anos ainda são muito novinhos para falar sobre esse assunto. Mas eu acho que quanto antes começar a falar, porque como você falou no início da sua fala, nós temos que também proteger as meninas, mas também levar essa orientação para os meninos, para que eles não se tornem no futuro potenciais criminosos ou agressores, né, Sandra? Exatamente, né? Eu acho que o primeiro exemplo ele vem de casa, do lar. Mas, como eu falei, nós temos uma estrutura, né, familiar construída com base no patriarcado, avançando, mas a passos lentos. A escola tem um papel fundamental. É óbvio que todo com uma forma pedagógica. A gente precisa começar a construir a igualdade a partir da educação e desde a educação infantil. Enquanto a gente seguir separando meninos e meninas por cor ou por brinquedos, né? A gente dá a boneca, a panelinha, o fogão para a menina, o foguete, a bola, o carro, menino, ali a gente já está construindo uma desigualdade. De que a mulher é para cuidar da casa, do bebê, do filho, e de que o homem é o que pode se aventurar para ser o que ele quiser. Então, nós já temos pequenas mudanças, mas elas são necessárias de uma forma mais ampla e contundente. Infelizmente, temos muitos tabus em torno disso, né? Principalmente no momento atual, falar sobre igualdade de gênero tem sido uma dificuldade enorme, principalmente pelos professores e eu entendo essa dificuldade, porque as reações que a gente encontra de alguns pais, lamentavelmente, né, acabam interferindo na vida da professora, né, ela acaba sendo exposta, às vezes agredida, mas a educação é o caminho. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças compreendam que ninguém é dono de ninguém, que dividir as tarefas do lar é uma responsabilidade de ambos, né? E que as mulheres podem sim escolher outras profissões sem que ninguém interfira nessa escolha ou sem que elas tenham que ser agredidas, ofendidas por as suas escolhas de vida. Então, hoje o homem ainda tem a mulher como uma propriedade, como uma posse. E é isso que causa tudo que a gente vê acontecendo, porque esses homens não têm nada a perder, né? Independente de classe social, independente de ideologia, independente de condição financeira, enfim, de status, os homens se tornam assassinos das suas companheiras e muitas vezes também dos próprios filhos agora. Então, nós temos sim essa urgência, obviamente uma construção de uma proposta pedagógica, e nós temos exemplos em outros países de que isso pode dar certo, pode acontecer, é uma das principais para que no futuro a gente possa praticar essa violência. Com certeza. Sandra, quero agradecer muito a sua presença aqui na nossa rádio do Trabalhador.com. Já vamos deixar combinado que você estará em outros momentos para a gente continuar conversando sobre o teu trabalho aí frente, junto ao Legislativo da cidade de Erechim. Quero parabenizar você pela grande luta aí, né, em prol das meninas, né, e em prol de toda a comunidade, né, de Erechim, né. Parabéns pelo trabalho. Siga firme e forte e já lhe agradeço e já combinamos o nosso próximo encontro. Um abraço para você e até a próxima. Obrigada pelo espaço. Fico aguardando o convite. Sinto muito, eu tenho uma audiência pública para conduzir agora, mas vocês estão em boas mãos aqui com a Annelise e com a Joana, tá? Um abraço e parabéns pelo programa. Obrigado, Sandra. A Joana vai se posicionar lá para a gente continuar conversando. Obrigado, Joana. Annalise, enquanto a Joana se posiciona ali, nós até conversamos isso em off quando você esteve aqui em Chapecó, na última vez que você esteve, nós falávamos sobre a questão da dependência financeira, que às vezes as mulheres acabam não saindo de um relacionamento abusivo porque a dependência financeira é grandiosa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Annalise? Traz a tua né? Então traz o seu comentário sobre essa questão e eu já converso com a Joana também. Sim, João. Essa questão, quando a mulher está sendo vítima do feminicídio ou os primeiros indícios, a gente tem que sempre lembrar que assim, a questão financeira conta muito. Não que esteja
uma classe A, uma classe B, todos podem sofrer isso, como a gente tem visto no Brasil nos últimos tempos, né? Todas as classes sofrem sobre isso. Mas a dependência financeira, ela traz uma insegurança maior. Fica mais difícil de quebrar esse ciclo, né? Às vezes, não só a financeira, mas também a emocional, aquele medo de criar os filhos sozinha, o medo de ficar sozinha, o medo do que o outro vai pensar, do que a família às vezes vai pensar, a mulher acaba guardando mais para si e não identificando esses indícios, esses primeiros indícios, né? E levando a coisa para um fator mais, para uma situação mais grave, né? Mas com certeza a questão da dependência financeira e emocional ela é assim imprescindível no início. Por isso que a gente está trazendo esse tema também, para a gente tentar quebrar esse ciclo do silêncio, falar bastante, porque como a Joana vai falar dos projetos públicos e como o sindicato também quer se deixa à disposição de qualquer pessoa que esteja passando por esses princípios dos indícios, enfim, que a gente quer trazer segurança para essas mulheres, tanto financeira como emocional também, porque às vezes não é só o financeiro, mas tem o emocional. Então, a gente sabe que é bem complicado e a gente tem que quebrar esse ciclo para as coisas não acontecerem. Como a Sandra falou, Erechim está há 3 anos sem nenhum caso de feminicídio, mas tem os abusos, tem as agressões, tem os acolhimentos que têm que ser ocorridos, e é para isso que a gente tem que quebrar esse ciclo de falar sobre isso. Acontece sim em Erechim, acontece, graças a Deus, em nível menor de violência, mas a gente tem que socorrer essas pessoas, né? Tem que dar esse auxílio tanto financeiro como emocional. Com certeza. Agora são 9h02, 9h02, estamos aqui conversando com a Annelice, que é diretora, então, do Sindicato dos Comerciais de Erechim e Região, e a Joana também gentilmente aceitou o convite hoje da Annelice para estarmos conosco aqui na nossa programação. Agradecer a Sandra, que já tinha outro compromisso e já se ausentou aqui do nosso programa, mas com certeza contribui muito com o nosso debate por aqui. Joana, primeiro, nós começamos pelo início que as pessoas se ajudarem, né? Se ajudarem para as denúncias, para poder também contribuir nesse espírito coletivo, que os sindicatos todos trabalham nessa condição coletiva. Joana, como podemos observar quando tem violência no lar e também as formas para denunciar, Joana? João, então, assim, é importante sempre que a gente diga que, por conta de todas aquelas situações que a vereadora Sandra, no primeiro momento, pontuou, que nós somos construídos, né, socialmente, numa sociedade, então, que ela é machista, que ela é patriarcal, a violência doméstica e familiar, ela é naturalizada. Então, por vezes, a gente vai ter aquele núcleo familiar que a mulher não consegue reconhecer que determinadas situações são situações agressivas e violentas. Então, este é o primeiro problema que nós temos dentro de uma família. Que a naturalização não permite que a gente reconheça que determinados atos, então, são atos violentos e não devem ser reconhecidos por conta da nossa Constituição, né, enquanto pessoas, mas também porque nós temos uma legislação que ela é protegida, né, nos protege. Então, nesse sentido, quando eu reconheço que aquilo que acontece dentro da minha casa, dentro da minha família, não é algo normal, algo relacionado, né, a uma situação de convívio sem ser conflituosa, a gente precisa fazer as denúncias. Então, hoje a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, acredito que Santa Catarina, a delegacia online, que permite que as mulheres, através do telefone celular, com acesso à internet, façam as denúncias por meio do acesso à senha Gov, e também as delegacias de pronto atendimento. Mas é importante, né, que a gente sempre reforce que os atendimentos que são realizados, por exemplo, no Centro de Referência em Atendimento à Mulher, eles não demandam
de boletim de ocorrência. Então, eu posso dar o atendimento psicossocial sem ter o boletim de ocorrência feito. Então, não há uma necessidade de estar atrelado. Isso é muito importante que a gente fale, porque muitas vezes as mulheres não se sentem seguras sem um atendimento prévio de buscar a delegacia de polícia para fazer os registros, ou de chamar a brigada militar ou a polícia militar através do 190. Então, preciso de um atendimento, preciso reconhecer de fato que tudo que acontece na minha casa, na minha família, é violência, para depois, ao estar forte, conseguir fazer os registros e buscar os auxílios necessários para os cumprimentos de ciclos. Com certeza. Sandra, a Sandra foi, né? Nós estamos aqui com a Joana e com a Analice. Joana, nessa questão, logicamente que, observando então isso, né? Tu traz essa orientação. E Erechim, como é que nós temos andado nessa questão de criar políticas públicas, desenvolver políticas públicas em favor das mulheres e também, logicamente, manter esse número baixo de feminicídio? Logicamente, como a Analice já falou, nós temos algumas questões de violência, tem medidas protetivas, com certeza, mas os números, assim, quanto ao feminicídio, né, a gente, em Erechim, tem continuado, tem se mantido bons. Quais são as políticas públicas que a cidade de Erechim tem desenvolvido em favor das meninas, das mulheres? Vamos assim, né? Como a Anelice falou e a Sandra também, nós temos um número que nos chama a atenção do feminicídio, que o último foi há praticamente 3 anos. E isso muito se dá por conta das políticas públicas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos e também porque nós temos uma rede de atendimento e enfrentamento à violência doméstica e familiar que ela é bem consolidada. Então, hoje, algumas barreiras, principalmente as burocráticas, a gente conseguiu romper, evitando, por exemplo, que o atendimento só ocorra depois que o equipamento receba um ofício da delegacia, ou que o oficial de justiça faça contato conosco. Então, por vezes, uma mensagem no WhatsApp ou uma ligação já permite que a gente atue. Então, atue de forma muito certeira e de uma forma rápida para a garantia da vida dessas mulheres, porque por infração de segundos a gente pode perder uma mulher ou uma menina. Né? Então, a quebra da burocracia, ela também é muito importante nesse sentido. Então, nós temos a Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, que ela está já prevista na legislação do município desde 2009. Então, a partir de então, nós iniciamos com políticas públicas de fomento às mulheres para o mercado de trabalho, capacitação, né? Algo muito nesse sentido. 2014, 2015, houve esse rompimento da Coordenadoria da Mulher, ela ficou em stand-by, né? Lá esquecida por conta de uma mudança de governo, e quando nós temos nos últimos, então, 6 anos, o retorno de quem tinha previsto lá em 2009 essa coordenadoria, então, há uma reestruturação desse equipamento, inclusive com a criação e a população do Centro de Referência em Atendimento à Mulher, junto à Coordenadoria das Mulheres. Então, nós atuamos em 2 frentes, né? Tanto com a capacitação de mulheres e meninas, quanto com o atendimento dessas mulheres que já são vítimas de violência. Então, hoje, como a vereadora Sandra falou, nós tivemos, nos últimos 2 anos e meio, nós recebemos cerca de R$480 mil da deputada federal Dayana Santos, tá? 245 a gente recebeu dia 18 de fevereiro. Então, nós temos um projeto vinculado a esse primeiro valor, que era a compra de uma caminhonete, porque para vocês imaginarem, assim, como é que se dá o nosso serviço, né? Se eu preciso garantir a vida de uma mulher, eu vou precisar organizar os horários que o agressor não está em casa, vou com ela até a residência,
para pegar minimamente roupas para elas e para os filhos permanecerem um período fora de casa. Qual que é esse período, Joana? A princípio, o do deferimento da medida protetiva e que a gente consiga vislumbrar enquanto equipamento público que essa mulher não corre o risco de feminicídio. Tá? Então, ela só retorna para sua casa quando nós tivermos um mapeamento mínimo nesse sentido. Então, por vezes, carro que não é utilitário, não é que impossibilitava que nós fizéssemos isso. Mas vocês imaginem, eu preciso fazer isso de uma forma muito rápida, né? Para que os vizinhos, para que eu não chame a atenção de ninguém que eu estou fazendo a retirada dessa mulher de casa. Então, a caminhonete vem muito nesse sentido, né? Por ter uma caçamba, permite que eu coloque malas lá e saia de forma muito ligeira da casa dessa mulher com ela e com as crianças, se porventura ela tiver. Além disso, nós fizemos a aquisição de uma casa que vai permitir que haja mudança dela de uma forma muito estratégica para pontos diferentes da cidade. E essa casa também vem para nos auxiliar nos acolhimentos mais longos, porque hoje a gente não tem uma casa-abrigo em Erechim, tá? Por N fatores, inclusive de custos de manutenção para essa casa. Além disso, a necessidade dela não ser conhecida da população, e ainda nós estamos num município de pouco mais de 7 mil habitantes, mas ainda é uma cidade em que a gente passa pela rua, né, Melissa? E a gente conhece praticamente todo mundo. Então, quando nós temos uma casa que precisa ser murada, que ninguém pode saber o que tem lá dentro, acaba chamando a atenção de todos. Então, nesse projeto, a gente também tem uma casa itinerante. Então, vem como um projeto piloto, para que a gente possa acolher e dar autonomia para essa mulher não ficar dentro de um hotel com os filhos, que isso também é uma problemática, né? Hoje nós também temos mulheres vítimas de violência de gênero no âmbito doméstico e familiar, com filhos atípicos, então que precisam de uma alimentação que considere as suas atipicidades e a seletividade alimentar. Então, eu entregar para essa mulher uma refeição pronta também não vai auxiliar na constituição do núcleo familiar dela. Então, nós temos várias questões, né, que são pontuadas. E o restante do valor é de um projeto que nós encaminhamos este mês. Então, não sabemos quando é que ele será depositado, mas vai permitir que a gente capacite cerca de 100 mulheres e entregue kits específicos para que ela inicie no mercado de trabalho. Então, o primeiro curso, ele é de manicure, tá? Tanto de esmaltação tradicional quanto de esmaltação em gel, que a gente sabe que tem um valor agregado maior, e aí um kit completo de cerca de R$ 4.500 para cada uma das mulheres, para elas já saírem do curso, iniciando as atividades e com renda de fato, né? Um segundo curso de sobrancelha, a gente tem uma procura imensa aqui em Erechim, porque também tem um valor agregado que ele dá um retorno financeiro bem imediato para as mulheres, e eu não preciso demandar de um valor para iniciar nessa área da saúde. E o terceiro curso é sobre barbearia de forma inicial para as mulheres. Tá? Nós, provavelmente, Chapecó também tenha essa nova dinâmica de que os homens estão procurando, né, centros especializados para barba e cabelo e não mais fazer isso em casa ou em qualquer lugar, né? Então, nós precisamos, e o intuito é que a gente consiga capacitar essas 100 mulheres, inclusive, né, com a organização da MEI, junto tanto à Secretaria de Assistência quanto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município. Tá certo. São 9h15, já estamos aqui batendo na nossa marca, né? Aqui do nosso horário do nosso programa de hoje. Estamos recebendo aqui no informativo, então, do Sindicato dos Comerciais de Erechim e Região. Hoje, a Joana está conosco por aqui, trazendo, né,
esse trabalho todo, né, por parte do poder público de Erechim, né, em favor aí das meninas, das mulheres, né, ações concretas contra o feminicídio, que né, realmente tem sido bastante né, comentado, e a gente verifica depois, até a Joana, ao finalizar aqui a fala, vai falar um pouquinho sobre as medidas protetivas, que é importante também a gente observar como as medidas protetivas estão, né, como elas estão sendo acompanhadas também e se são eficazes, né? Annalise, sobre a questão do sindicato, acho que é importante falar que o sindicato também possui mecanismos para a defesa das mulheres, né? Especialmente as meninas e mulheres comerciárias. O sindicato está sempre à disposição, né? Porque nós sabemos que, como você falou no início aqui do nosso programa, geralmente, em muitos casos, as mulheres acabam sofrendo a violência em silêncio, né? O sindicato está à disposição. Quem precisar pode contar com o sindicato sempre, né, Annalise? Acho que a Annalise está com o microfone desligado. Oi, Annalise? Está mutado. Agora sim. Annalise, como é que você está? A Annalise acho que está com o microfone mudo, né? Não conseguimos ouvi-la. Mas, de qualquer forma, né, podemos continuar aqui. Annalise, você agora está tudo certo? Ainda não. Enquanto a Annalise resolve lá, eu só queria falar, Joana, para nós acompanhar aqui, para nós continuar aqui, vamos falar sobre a questão das medidas protetivas. Como é que nós estamos, Joana, nessa questão? João, tu sabes que é importante, a Annelise está vindo aqui comigo, tá? Então, é importante que a gente fale, né? Nós temos um número bem expressivo de medidas protetivas aqui em Erechim, na região, mas também quanto as violências, elas vão escalando, tá? Nós não tivemos mais feminicídios nos últimos 3 anos, mas para vocês terem uma ideia, há cerca de um mês, nós tivemos uma denúncia de tortura, tá? Que é uma violência extremamente grave, que tem uma limitação muito particular para não chegar num feminicídio, né? Então, vejam, não é porque nós não estamos no ápice da violência que é o feminicídio que nós não tenhamos violências graves aqui no município. Nós temos muitas, tá? A medida protetiva é algo imprescindível. A gente sempre orienta as mulheres que peçam. Normalmente, a gente vai solicitar a medida protetiva de afastamento de lar do agressor ou do distanciamento mínimo que este agressor precisa manter da vítima. Mas é importantíssimo que nós falamos, que a gente fale, né, que nós temos outras tantas medidas protetivas que são importantíssimas para as mulheres, principalmente para aquelas mulheres que estão com aquelas barreiras do mercado de trabalho, tá? Que não estão inseridas no mercado de trabalho formal. Então, por exemplo, nós vamos ter a medida protetiva que garante alimentos para os filhos. Eu não preciso ingressar judicialmente com o processo civil de fixação de pensão alimentícia. Os alimentos podem ser já decretados como medida protetiva de urgência. Outra questão, já que nós estamos aqui no sindicato, que é importante que a gente fale, que é a vinculação da medida protetiva ao afastamento do trabalho, com a manutenção do trabalho e da renda. Tá? Então, as mulheres que estejam nos ouvindo, né, procurem o sindicato também para tratar sobre esse assunto, porque a gente vai ter o afastamento dos 15 dias, que são garantidos pelo empregador, e depois essa mulher vai ser encaminhada para o INSS para receber na modalidade de auxílio doença o afastamento por conta da violência de gênero sofrida. Então, por mais que nós tenhamos as duas primeiras que eu relatei, que são as mais conhecidas, que são aquelas que são deferidas de forma praticamente automática, quando a gente solicita uma medida protetiva, nós temos um rol muito maior e que eles vêm para garantir a vida dessa mulher, a permanência dela no mercado de trabalho formal, mesmo que ela seja mulher vítima de violência de gênero no âmbito familiar e doméstico.
Aí, Arthur, beleza. Agora são 9 horas e 21 minutos, 9 com 21. Vamos lá, então. Minha querida Annelice, eu estava falando aqui, antes o nosso áudio não funcionou, mas tudo certo. A gente falava sobre o sindicato que está à disposição também, né? Como você falou no início do programa, você falou o seguinte, as meninas sofrem muito, em muitos casos, sofrem a violência em silêncio. Mas a gente sabe que o sindicato está à disposição, sempre que precisar. O sindicato é mais um mecanismo que defende as mulheres, né, Annelice? Sim, é isso, João, que nós estamos falando desde o início, assim, ó, nomear, identificar, definir o problema, o nível da tua violência que tu está sofrendo é muito importante. Só que, assim, ó, vem uma sequencial, né? O ter coragem de tomar atitude e a informação, né? Por isso que a gente está tocando nesse assunto, para essas mulheres terem essa informação e se sentirem acolhidas, de fato, porque o sindicato também está nesse projeto, né? A gente também pode auxiliar nesse benefício ali de encaminhamento para que elas tenham esse acolhimento e com remuneração. Porque, como a gente estava falando antes, assim, ó, a questão financeira é muito importante, mas esses primeiros 15 dias, como a Joana falou, nesse benefício que a medida protetiva vai causar, vai te trazer essa tranquilidade financeiramente, né? E precisamos, então, trazer sempre essa informação para que essa mulher identifique e nos procure. Nós estamos engajados nessa campanha, a gente está se colocando junto com a coordenadoria aí, com a Joana, para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto. E essa questão de trabalhar no benefício, de encaminhar, a gente está disposto a ajudar e a gente está aqui para isso. O sindicato pode ajudar no momento inicial e trazer essa tranquilidade financeira para que essa mulher se reerga, né? Consiga tocar a vida e depois, na sequência, fazer esses cursos que a Joana citou e ter essa independência para continuar a vida sem o agressor, enfim, né? Tomar outro rumo na vida dela e quebrar esse ciclo, né? Com certeza. Importantíssimo isso, né? Annelice, logicamente que você é sempre muito proativo na comunidade e também você, logicamente, que busca firmar sempre parcerias com os empregadores, com as empresas. Poderemos, quem sabe, no futuro, aí, no curto, médio prazo, ter campanhas, ter também algumas principalmente campanhas relacionadas a isso, na parceria sindicato com as empresas, para debater dentro das empresas esse assunto, né? E ele ficar mais palpável para todas as meninas e as mulheres? Ai, com certeza, João. Podemos até colocar isso no nosso projeto, porque assim, ó, quanto mais informação e quanto mais o empregador estiver a favor e sabendo desse problema que a funcionário, que a empregada está sofrendo, esse ciclo vai ser quebrado, né? Porque essa insegurança que a mulher tem, ela bloqueia às vezes. Ela não tem informação, ela já tem o problema financeiro, ela não sabe se o empregador vai aceitar o medo de perder o emprego, todas essas questões. A partir do momento que a Joana fala assim que a mulher tem que ser retirada da casa, isso já dá uma insegurança para a mulher. A maioria das vezes ela tem filhos, os filhos estão na escola, e isso impede muito, isso bloqueia muito a mulher denunciar ou até de identificar que tipo de violência ela está sentindo e o medo do que vai acontecer. O medo, a insegurança do que como vai ser. As crianças estão na escola, eu tenho meu emprego, como eu vou me manter? Então, esse projeto ele tem que ser assim, ó, tem que ser bem redondo, né? Ele tem que ter a informação, a pessoa tem que identificar e ela tem que ter a segurança que ela vai ser acolhida, que o empregador vai manter ela no emprego, que a renda dela vai estar ali. Se por um acaso ela não tem, ela é uma dependente financeiramente, que ela é apenas do lar, a gente sabe que quem é do lar trabalha muito também, mas não tem uma renda que possa ser independente, tem esses cursos que a Joana falou. Então, assim, ó, é um problema que temos que quebrar esse ciclo, mas nós temos programas em Erechim sequenciais. Vai dar encaminhamento em qualquer situação que você esteja. Trabalhando de carteira assinada, CLT ou não, os projetos eles são sequenciais e eles vão resolver
esse problema que a pessoa está enfrentando. E quero colocar o sindicato mais uma vez à disposição, estamos aqui como parceria. Se tem medo de fazer a primeira denúncia direto para, como a Joana falou, não precisa de boletim de ocorrência, venha falar com nós, a gente encaminha, a gente está aqui disposto a ajudar sempre. Com certeza. Agora são 9h26. Eu quero me despedir aqui da Joana, a Joana, né, que está com a gente por aqui. Joana, como eu falei antes para a Sandra, eu acho que é importante a gente cada vez mais trazer esse assunto do feminicídio para dentro das nossas redes, né? Nós temos aqui, estamos iniciando esse projeto de comunicação junto com os sindicatos comerciais de Erechim, mas nós temos certeza que vamos colher bons frutos, né? E é importante, né, nós trazer esse assunto que é uma das situações que tem mais trazido preocupações, né, para os sindicatos, que é a questão do feminicídio, né? Tem muitas mulheres sofrendo violência em todos os âmbitos, não só no comércio, mas em todos os segmentos. Então, Joana, eu quero primeiro parabenizar você pelo grande trabalho, né, e continue firme e forte na defesa das meninas e das mulheres de Erechim. E, logicamente, combinamos, a Annalice vai organizar e voltamos a falar em outros momentos também, falando um pouco mais das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas em Erechim em favor aí das meninas e das mulheres e, logicamente, contra o feminicídio. Um grande abraço para você, uma ótima semana e até a próxima, Joana. João, obrigada pelo convite. Annelise, obrigada por dividir a mesa comigo. Um abraço para a vereadora Sandra, que precisou sair por conta de uma audiência pública. Nós estamos à disposição, inclusive, para construir projetos e demandas em conjuntos aqui com o sindicato e auxiliar no que for preciso também vocês, se acaso for necessário. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Joana. Annelise, mais uma vez, muito obrigado a você pela grande parceria, por, né, estarmos juntos nesse, aqui, vocês aí dos sindicatos comerciais, conosco aqui da rádio do trabalhador.com, e a gente, claro, feliz da vida de formatar e, logicamente, que está junto nessa grande parceria. Um abraço para você, parabéns pelo trabalho e se encontramos na próxima semana. Obrigado, João. Obrigado pelo espaço. E assim, reforçando que a economia perde muito, né, com a agressão das mulheres. A economia do Brasil perde mais de 1 bilhão por ano com essas agressões. Então, assim, é um problema social que eu acho que todos os espaços que a gente puder ocupar para tentar resolver sempre é bem-vindo. Muito obrigada pela oportunidade e até quarta que vem.